Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da distribuição eletrônica dos elétrons. Vamos fazer só uma pequena revisão para a gente poder dar prosseguimento, né? Então, suponhamos que isso aqui é um átomo, como eu já mostrei para vocês, essa região no centro aqui é o núcleo. A gente sabe que no núcleo estão presentes prótons e nêutrons. E suponhamos que essa região aqui por fora é chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. Beleza. Já disse para vocês também que a eletrosfera ela é formada por 7 camadas eletrônicas. 7 camadas. Então, essas camadas, cada uma recebe uma classificação, né? A primeira camada K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas eletrônicas. Cada camada dessa, pessoal, ela tem a capacidade de suportar uma quantidade de elétrons. Isso é bem organizado. Tem camadas que suportam só até certo ponto e outras suportam mais, né? Então, nós temos aqui o exemplo. Mais uma vez, representando a eletrosfera com as 7 camadas eletrônicas, o núcleo está aqui, né? Lembrando, pessoal, eu já falei para vocês que essa primeira camada aqui, a mesma distância que ela tem do núcleo, essas outras também têm, tá? Foi colocado assim para poder não confundir vocês, para ficar melhor para vocês compreenderem e tal, né? Mas a mesma distância que a primeira camada tem do núcleo, as outras também possuem a mesma distância. Não é longe assim como a gente está vendo aqui na figura, não. É só para ficar melhor para vocês entenderem, ok? Porque cada camada, uma passa pela outra, né? Elas ficam ali em volta do núcleo ali e elas têm a mesma distância. Então, a camada K, ela tem a capacidade de suportar no máximo 2 elétrons, tá? Ela suporta até 2. Camada L suporta até 8, a camada M suporta até 18, a N consegue suportar 32 elétrons, a O consegue suportar 32 também, a P suporta até 18 e a Q suporta até 8 elétrons só, tá bom? Então, cada camada ela consegue suportar uma quantidade de elétrons. E aí, nós vamos ver como é que isso funciona então. Então, vou deixar aqui do ladinho a tabelinha para a gente utilizar ela para poder fazer a distribuição eletrônica. O primeiro que nós vamos fazer a distribuição eletrônica é o lítio. O lítio é um elemento químico que o número atômico dele é 3. Isso significa que o átomo ele tem 3 prótons e 3 elétrons, né? Então, se o número atômico dele é 3, possui 3 prótons e 3 elétrons. Mas a gente está interessado aqui na quantidade de elétrons, porque a gente precisa saber quantos elétrons tem em cada camada do lítio. Como é isso? Tem como a gente saber? Tem. Então, olha só, a camada K, se ela suporta 2, a gente vai colocar o suporte máximo dela. 2. Camada L suporta até 8. Só que aí, pessoal, a gente vai colocar a quantidade de elétrons que está faltando para inteirar o número atômico do lítio aí, né? A gente vai usar essa tabela como base, mas a gente vai prestar atenção no número atômico. Se o número atômico aqui é 3, no caso aqui, coube 2 elétrons na camada K, e para poder atingir os 3, faltou 1, que ele é colocado na camada L, tá? Continuando. O oxigênio, olha só, o oxigênio, ele possui aí o número atômico 8, significa que ele tem 8 elétrons. Então, como é que vai ficar? Ó, camada 2, camada K2, que é a quantidade que ele suporta. Camada L, ele suporta 8, mas eu não tenho 8 para colocar aqui, porque 2 mais 6 já dá 8, né? Se eu colocasse 8 aqui, ia para 10. E eu estou querendo atingir o número 8, e não o número 10. Então, a camada K2, camada L, 6, certo? Vamos ver o próximo, potássio. O potássio, gente, o número atômico dele é 19, significa que tem 19 elétrons. Então, vamos ver como é que funciona isso. Às vezes, vocês podem confundir, eu coloquei aqui uma forma que pode sair errada e eu vou explicar o porquê. Então, camada K cabe 2, eu coloco os 2. Camada L cabe 8, eu coloco os 8, porque aqui deu 10, né?
Camada M, ele cabe 18. Mas jamais, gente, eu posso colocar 9 aqui, né? Ele cabe 18. Então, eu poderia colocar até 18, mas como ela é a última camada, eu jamais posso colocar 9. Porque tem uma regra que diz o seguinte: a última camada jamais pode passar de 8 elétrons. Então, a forma correta aqui seria camada K2, camada L8, camada M8, porque ela é a última camada. E um que falta para poder inteirar 19, eu jogo na próxima, que é a camada N. Então, ó, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 1, 19. A gente atinge aqui o objetivo, que é o número atômico de 19, né? Então, a última camada, existe uma regra que a última camada, mesmo ela tendo a capacidade de suportar, né? Mesmo ela tendo a capacidade de suportar, eu não posso colocar mais que 8, porque ela tem a capacidade de suportar até 18. Mas a regra diz que ela não pode passar de 8, tá? Então, eu coloco 8 nessa camada e joga um que falta para poder inteirar os 19 na próxima, que foi o que aconteceu aqui. Próximo exemplo, rubídio. Então, rubídio, o número atômico do rubídio é 37, significa que tem 37 elétrons. Vamos ver como é que vai ficar? Então, camada K2, cabe 2, vou colocar os 2. Camada L, cabe 8, nós vamos colocar os 8. Camada M, cabe 18, nós vamos colocar os 18, porque até aqui, ó, que deu 10 mais 18, 28, não atingiu os 37, nós temos que atingir 37 aqui, certo? Então, 28. De 28 para 37, faltam 9. Eu não posso jogar na camada N, por mais que ela cabe até 32, ó. Por mais que ela tenha capacidade de 32 elétrons, ela é a última, seria a última camada. Eu jamais posso colocar os 9 que faltam nela. Eu coloco apenas 8 e jogo o próximo elétron que faltou para inteirar o 37 para a próxima camada. Tá? Então, de acordo com a regra, a última camada não pode passar de 8. Olha, o césio aumentou um pouquinho mais aqui, né? O número atômico do césio é 55. Então, nós temos aí 55 elétrons. Vamos ver como é que fica distribuído? Então, camada K, cabe 2, coloquei os 2. Camada L, cabe 8, coloquei os 8. Camada M, cabe 18, eu vou colocar os 18. Camada N, ele cabe 32, mas se eu colocar 32 aqui, pessoal, passa. Então, até aqui, ó, só um minutinho aqui, ó, 2 mais 8, 10, 28, se eu colocar 32 aqui, vai para 60, então passa, o nosso objetivo aqui é atingir 55, certo? Então, eu coloco o número voltando para trás. Qual é o número fixo que tem ali que eu posso colocar? Nesse caso aqui, eu não posso colocar o que falta aqui, eu só posso usar essas numerações da tabela aqui, ó. Tá? Eu não posso usar a quantidade que falta para poder inteirar 55. Então, até aqui 28 mais 18 vai para 46, né? Vai para 46, mais 18, 46. Para atingir 55, faltam 9. Aí aquela regrinha, a última camada não pode passar de 8. Por mais que ele cabe aí todos os elétrons que está faltando, não pode. Então, eu coloco 8 aqui e jogo 1 para o próximo nível, né? Próximo, frâncio. O frâncio, gente, ele tem 87 elétrons. Então, como é que isso vai ficar? Então, a camada K2, camada L8, camada M cabe 18, eu vou colocar os 18. Camada N cabe 32, eu vou colocar os 32. Então, até aqui deu 28 mais 32, 60. A camada O cabe 32 também. Só que, se eu colocar 32, vai para 90 e eu tenho que atingir 87. E eu não posso colocar o restante ali. Né? Por exemplo, eu não poderia colocar o restante que falta para poder inteirar os 87. Eu tenho que usar esses números da tabela aqui. Então, qual é o número atrás do 32 que está fixo na tabela? 18. Né? Então, nós vamos lá, ó. Então, mais uma vez, que deu 2, 10... 28, 60, mais 18, 78, né?
78 para 87, faltam 9. Aí é aquele mesmo sistema. Por mais que a camada P caiba 18, ela seria a última camada. E a última camada não pode passar de 8. Eu jogo 8 aqui, né? Coloco 8 aqui. E um que falta para poder inteirar os 87, eu jogo para a camada aqui. Então, gente, é assim que faz a distribuição eletrônica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo, vão copiar lítio aí, oxigênio, potássio, rubídio, né, césio e frâncio no caderno de vocês. Vocês vão assistir uma vez o vídeo, vão copiar essa tabela aí no caderno, vão copiar esses exercícios aqui que eu acabei de passar aqui, ensinei para vocês no caderno e vão treinar fazer sozinho. E depois vão assistir o vídeo novamente para ver se vocês conseguiram fazer certo, para depois vocês fazerem os exercícios que eu vou mandar para vocês. Então, assistam quantas vezes forem necessário esse vídeo para vocês tirarem a dúvida, tá, pessoal? Um abraço para vocês, né? Uma ótima semana, tudo de bom. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? Abraço a todos.